nós não sabemos quem é, quer dizer, eu sei, mas o Ocidente não sabe quem é Simval, não sabe quem é Rani. Esses nomes são desconhecidos para nós. Eles são lideranças de um povo. Só que o que nós não sabemos mesmo é a estrutura organizacional da resistência palestina e libanesa, por exemplo. Mataram o Nasrallah e não diminuiu um ataque de míssil do Hezbollah contra a ocupação sionista na Palestina. Eles chamam lá de Palestina ocupada, eles não usam o termo Israel, né? Então, para nós, às vezes um partido político morre, o presidente, e quase que acaba o partido. Porque o cara pega aí o partido do inominável, do fascista, que é o partido fascista no Brasil. Se nós estivéssemos assim num país ali da Europa, um partido como o PL não poderia funcionar num país como qualquer país da Europa. O PL é um partido fascista. É o partido do fascismo. E tem gente que acha que o bolsonarismo ganhou no Brasil. O bolsonarismo sofreu uma derrota avassaladora. 5.560 municípios no Brasil, os caras ganharam 500 cidades. Menos que 10%. Brincadeira falar que os caras foram vitoriosos. Vitoriosos foram um cara como o Kassab, que está trabalhando por Lula em 26, pô. Brincadeira, meu amigo. O cara elegeu o dobro de prefeitos que o fascista. Mas não é isso que eu quero dizer. Se um Valdemar da Costa Neto morre, não estou dizendo que o PL vai acabar. Não estou dizendo que vai acabar o PL. Mas vai assumir um cara que ninguém nunca ouviu falar, um desconhecido. E um desconhecido nessa estrutura brasileira afunda o partido. Lá não. Lá todo mundo, abaixo do Nasrallah, vários comandantes militares foram assassinados por Israel. Todos já foram substituídos, todos. Porque tinha um vice, tinha um segundo vice, tinha um terceiro vice, vai subindo na escala. Os caras são preparados na resistência, na guerrilha, a ser tombado, um outro vem, pega a arma dele e segue lutando, pega a bandeira dele e segue carregando a bandeira. Ninguém é insubstituível no Brasil. Aqui não tem... o cara é insubstituível. Lá não. Esse Sinvar era o número 2 do Ismail Haniyeh. Mas aguarde até 24 horas, você vai ver o que vai substituir o Sinvar. Então, não muda absolutamente nada. Você veja o caso do Irã, né? Nós acompanhamos a eleição do Irã e ganhou a eleição no Irã um moderado. Moderado na linguagem lá do Irã é um cara mais à direita, não é? E radical, que a imprensa usa o termo, é um cara de esquerda, fundamentalista e tal, e cara de esquerda. Então, não tem problema o cara ser mais moderado, né? Um cara mais à direita, ele é a favor de dialogar com o Ocidente. Não muda nada, porque existem os fundamentos de uma revolução. E o Hamas, o Hezbollah, eles têm um fundamento, né? Um fundamento dos princípios, né? Um fundamento de uma revolução em curso que não altera as coisas. Não é a pessoa, é o princípio, né? É o fundamento, é a carta de princípios. O Hamas tem uma carta de princípios. Na carta de princípios está o fim do Estado sionista de Israel. Eles não mudaram a carta de princípios. Né? O que é Xandão no plenário? Alguém podia me explicar? Ela está nos avisando de uma notícia que está acontecendo exatamente agora aqui no Brasil. Daqui a pouco a gente vai falar sobre ela, professor. Tá bom. A gente daqui a pouco fala direitinho sobre isso, mas vamos continuar ainda nesse assunto por hora. Mas se você me permite, eu quero dar um quadro geral do Oriente Médio. Claro, por favor. Eu preparei para vocês aqui um resumo. Claro. E, professor, só uma pergunta, senhor, claro, por favor. Pode fazer. Eu não sei se o senhor incluiu, se não, eu queria que o senhor também pudesse dar uma pinceladinha dentro desse quadro
Os Estados Unidos atacou instalações aí de um grupo no Iêmen hoje. Queria só saber se o senhor pudesse acrescentar esse fato que ele não está na sua análise. Sim, posso falar, está aí aqui uma das 6. Então ótimo, perfeito. Uma das 6 questões que eu vou falar. Então manda ver como o senhor preparou. Então, veja só. E os Estados Unidos atacar é a mesma coisa que Israel atacar. Quando Israel ataca o Iêmen, é a mesma coisa que Estados Unidos ataca o Iêmen. Agora, os Estados Unidos atacam o Iêmen, é a mesma coisa que Israel ataca o Iêmen. Israel e Estados Unidos é a mesma coisa, né? Israel está sob ataque de 6 frentes diferentes. Com exceção do Irã, eu não sei se estou falando muito alto, né? Aí o pessoal que está, às vezes, pode achar que eu acho que está bom. Se alguém quiser comentar, né? Pessoal, dar um feedback aqui, vocês contem para a gente, tá? Eu tenho um tom de voz muito alto e tal, né? Bom, veja só. Com exceção do Irã, que é um Estado nacional, todos os outros 5 países que Israel enfrenta não enfrenta os seus governos, os seus estados nacionais. Mas quem que então ele enfrenta? Enfrenta grupos guerrilheiros da sua resistência. É a primeira vez desde a criação do Estado de Israel, em 15 de maio de 1948, que Israel se vê cercado não por estados nacionais, mas por insurgências, grupos guerrilheiros, mal armados, evidentemente mal treinados, né? Porque por mais ideológico que seja um guerrilheiro, ele não tem o treinamento que tem um soldado de um exército regular, né? E também o armamento dele não é igual a um armamento de um soldado regular, né? Bom, no Iêmen, o grupo guerrilheiro chama Ansar-Allah. Na Palestina, são 5 grupos guerrilheiros. A gente usa o termo Hamas, que é um guarda-chuva, mas não é só o Hamas. É o Hamas, é a Jihad Islâmica, é a Frente Popular, é a Frente Democrática e é o Fatah Militar. 5. Aí tem o Líbano. A gente usa o termo Hezbollah, mas também é um guarda-chuva. O Hezbollah abriga os comunistas, abriga o Partido Socialista Libanês, do Dr. Kamal Jumblat, abriga os nasseristas, abriga o Partido Socialista Árabe Sírio, o Baas, né? E outros, os nasseristas, os saudosos de Gamal Abdel Nasser. Então, é um guarda-chuva. Os guerrilheiros do Iraque. O Iraque não faz fronteira com Israel. Então, é tudo por míssil. Mas tem grupos guerrilheiros no Iraque que fustigam Israel por míssil, né? Chama-se Kataib, né? E na Síria, no leste, ali nas colinas de Golã, também fustigam, são também jihadistas anti-imperialistas que fustigam. Então, 5 organizações de resistência fustigam Israel. E Israel tem que atacar esses caras. Então, no Iêmen, eles atacam o Iêmen também. Por quê? No Iêmen, ali é uma mistura de insurgência com o governo, porque a insurgência disputa o governo há muitos anos. Tem uma certa guerra civil, mas a insurgência já venceu. E depois que a Arábia Saudita restabeleceu relações diplomáticas com o Irã, porque ali no Iêmen, o governo, entre aspas, do Iêmen era bancado pela Arábia Saudita, mas eles estavam perdendo a guerra, tipo guerra civil. O governo fugiu. A capital do Iêmen chama-se Sana, a capital. Ele fugiu, né? O presidente do Iêmen fugiu, está morando lá na Arábia Saudita, em Riad. Mas ele se apresenta ainda como presidente. Mas a guerrilha já tomou a capital, né? Ele já não manda mais nada. Mas ele se apresenta como presidente do Iêmen, né? Mas depois que eles restabeleceram relações, praticamente acabou a guerra civil no Iêmen. Meio que fizeram as pazes. E aí, quem hoje tomou praticamente o poder no Iêmen é esta guerrilha. Então, ao mesmo tempo que eles são guerrilheiros que fustigam
Israel, eles também estão no aparato estatal, mas não dá para dizer que o Iêmen declarou guerra oficial do Estado iemenita contra Israel. Mas o que nós sabemos é que todo dia parte mísseis, e aí não são pequenos foguetes que o Hamas não tem mísseis, o Hamas tem foguetes. Qual é a diferença? Foguete você lançou, cai onde cair, né? Eu que não acredito em Deus, mas eles brincam assim, seja lá o que Deus quiser, caia onde for, né? Míssil não, míssil é inteligente, ele tem capacidade, inclusive, de mudar no ar a sua trajetória. O Iêmen tem mísseis. E todo dia 2, 3, 4 mísseis. E eles fecharam o Mar Vermelho. Segundo a lenda bíblica, você sabe muito bem, né? Que Moisés abriu o Mar Vermelho, né? Aí chegaram os iemenitas e fecharam o Mar Vermelho. Agora só mesmo Moisés para abrir de novo, né? Nem os Estados Unidos, com a sua frota naval poderosíssima, junto com a frota inglesa, junto com a frota francesa, os caras não conseguem abrir o mar, né? Então está fechado. Quem perde com isso é o Egito, com seu canalzinho de Suez, que rende por ano 5 bilhões de dólares de taxas, de tarifas. E aí eles ficam lançando mísseis. Aonde eles lançam mísseis? Eu não trouxe nenhum mapa aqui, mas o Mar Vermelho, né? Ele lá na pontinha em cima, assim, ele bifurca, chamado Estreito de Aqaba. Essa parte que vai para a direita, ele cai lá para Israel. Vou colocar o mapa aqui, enquanto o senhor explica, eu vou colocar o mapa. Você conhece. Então, o Estreito de Aqaba, né, cai num principal porto de Israel, que era a Palestina, né, chamado Eilat. E quando vai para a esquerda, o braço da esquerda cai lá no Suez e atravessa e cai no Mediterrâneo, né? Então, esses mísseis que vêm do Iêmen, né, o Iêmen, olhando de cima o mapa, é a costa esquerda do Mar Vermelho. E a costa do lado direito do Mar Vermelho, olhando de cima, é o Iêmen, né? O Iêmen. E tem a Arábia Saudita mais lá em cima, né? Então, esses mísseis, eles atravessam o Mar Vermelho e caem onde? No porto de Eilat, que está fechado há meses. Rapaz, a economia israelense, ela está num baque econômico violento. Por quê? Porque o porto está fechado. O principal porto do país entre aspas, né, essa coisa anômala chamada Israel, não recebe navios mais. Bom, então do outro lado, lá do Mediterrâneo, recebe, mas lá também está sob ataque. Haifa está sob ataque, Tel Aviv está sob ataque. Israel está com dificuldade, né? Bom, então nós temos um cenário que Israel nunca viveu em 76 anos. Aliás, hoje é uma data, eu gosto muito de efemérides. Hoje é uma data efeméride, não é uma data redonda, 51 anos, 17 de outubro de 1973. O que aconteceu nesse dia, no dia 17 de outubro de 73? Estava no meio da guerra do Yom Kippur. Foi a última guerra das 4 que aconteceu entre árabes e israelenses.